Salve, salve galera! Boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui é o professor Leandro Meira, diretamente do podcast Ging Saberes, o podcast que vem movimentando o mundo da capoeiragem de Sorocaba, Boituva, Iperó e região, diretamente dos estúdios da Rádio Web Hipercidade de Iperó. É sucesso! E estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial. E vou falar, viu, Fabinho? Esse homem é tudo, viu? Porque, olha, contramestre de capoeira, professor de educação física, empresário e empreendedor, idealizador de um projeto incrível que nós vamos conversar aqui hoje, nesta noite, professor de educação física e meu amigo, né? Além de vereador do município de Boituva. É ele mesmo, dono de um carisma, olha, invejável. Sou fã. Nosso amigo Contramestre Dal. Contramestre, por favor, o microfone é todo seu. Faça suas saudações iniciais, mande seus boas noites aí, por favor. Maravilha, coisa linda. Tio Lê, que introdução, viu? Enérgica, sempre grande amigo, uma pessoa fantástica. Eu inicio já te agradecendo pela oportunidade e vou deixar uma boa noite para a cidade de Iperó, para o Fabinho aqui da rádio, por trazer esse ambiente para assuntos tão importantes e que tem que ser difundido, e que na sua pessoa, de tanto conhecimento, de tanta boa vontade, de uma continuação incansável em busca de entender cada vez mais sobre os assuntos de capoeira e tantas outras áreas históricas e importantes para a nossa vida enquanto brasileiro. E para mim é uma honra de estar aqui, de poder falar de capoeira, falar dos trabalhos de Boituva, e meu boa noite é para essa galera maravilhosa de Boituva, os meus amigos, os meus alunos, a minha família, os meus mestres. Então, Capoeira Ativa, Espaço Salutar, Boituva, Comunidade Novo Mundo, todos os outros bairros, eu só tenho que agradecer. E agradecer o tio Lê por essa oportunidade fantástica, e a gente vai conversando e vai aprendendo junto. Ô, Dal, cara, tenha certeza que a alegria e a honra são todas nossas. Olha, feliz mesmo, porque além de toda essa introdução, é meu amigo, gente. É uma pessoa que eu gosto de verdade e admiro. E é tão bom, né, quando você tem carinho, tem afeto e admiração pelo trabalho e pelo ser humano, Dal. De verdade mesmo. Olha, eu tenho certeza que hoje é uma noite muito especial para nós. E como de costume, e é um dos objetivos deste programa, deste podcast, eu gostaria, Dal, que você contasse aí para quem está nos acompanhando, e é bastante gente que tem nos acompanhado, lembrando que a partir do programa de hoje também estamos no Instagram. Até o programa passado transmitíamos ao vivo diretamente pelo Facebook. A partir de hoje, Facebook e Instagram, lembrando que também fica lá guardado nos arquivos da Rádio Hipercidade no YouTube. Podem ir lá, podem acompanhar. E Dal, por favor, Contramestre Dal, compartilhe conosco aí, fala um pouquinho sobre a sua trajetória na capoeira. Como foi aí esse caminhar que te trouxe até esse momento incrível, né, da sua vida profissional, acredito que da sua vida pessoal, por favor. Maravilha, tio Lê. Bom, tio Lê, falar desse momento de trajetória, eu vou trazer já as falas dos mestres, né? Então, o que junta esse momento, o que nos aproxima é a capoeira, né? Tem que agradecer a capoeira por essa oportunidade riquíssima, porque eu trago novamente o quanto que eu reconheço a sua pessoa, porque eu te admiro nessa totalidade mesmo, de vontade, de busca, de pesquisador. É uma inteligência muito grande, ser seu amigo é um privilégio. De estar aqui agora e poder falar de capoeira e falando da minha trajetória. Bom, eu sou aluno do mestre Marquinhos, de Boituva, o pioneiro da capoeira em Boituva. Mestre Marquinhos começou em 92, o ano que eu nasci. E eu inicio no projeto que se chamava Arte na Escola. Hoje é chamado de Oficina de Artes. Esse projeto começou em 2001 em Boituva, em bairros, e no Novo Mundo começou na Escola Bete Sarubi,
que é a escola onde hoje eu dou aula de capoeira. E o mestre, quando ele iniciou, ele sempre atraiu grandes capoeiristas e um número muito grande de alunos. Então fazia parte de um número gigantesco de alunos ali, mais de 100 alunos. E acho que 9, 10 anos de idade. E comecei por conta de um amigo meu que tinha feito capoeira. Eu não sabia o que era capoeira, mas eu sempre fui essa criança arteira. E quando surgiu a oportunidade, meu amigo ficou sabendo que ia abrir as matrículas. E eu gosto até de contar uma piada, tio Lê. Que eu lembro que a capoeira era de sábado de manhã. E eu nunca tive facilidade de acordar cedo. E aí, no meu primeiro dia de aula, um sábado de manhã, eu perdi a aula. E aí eu brinco, eu faço uma piada que foi a primeira e a última aula que eu perdi. Desde então, depois que eu iniciei na capoeira, eu nunca mais perdi nenhuma aula. Comecei de sábado, o mestre abriu outras aulas no horário da noite para os mais velhos, ele permitiu que eu também entrasse mais um grupo ali de amigos, né, para que a gente fizesse capoeira de noite com os mais velhos. O mestre também permitiu que a gente começasse a treinar na academia dele, que é uma academia particular de capoeira. Então, praticamente, eu treinava capoeira todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E de domingo, o mestre dava aula também, quando não tinha evento, quando não tinha roda de capoeira. Então, o meu começo na capoeira foi nessa data de 2001, nesse projeto sensacional, desenvolvido pela Prefeitura de Boituva, com um grupo de administradores ali que marca a minha história, né? Sempre sou muito grato. E alguns deles, até hoje, ainda faz parte, né? Da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte. Então é isso aí, tio Lê. Legal, maravilhoso, sensacional. E olha, a capoeira transformando vidas. E o pessoal tá entrando aqui, olha lá. Ney Brito, nosso amigo, o fotógrafo da capoeira, né? Isso, mandando aqui um boa noite. Ele, Léo Bananeira, e ó, tô com a camisa aqui do Léo Bananeira, que vai para mais uma competição aí, nos encher de orgulho no kickboxer, mas nunca esquecendo as suas raízes da capoeira. Inclusive, ele comentou comigo já hoje que você foi o padrinho dele, né? Eu acho que foi em 2022 ou 2023. Eu tenho que ver com o Léo aí, né? Foi o padrinho. Um dos últimos eventos que a gente participou junto. Então, Ney, grande abraço para você, pro Léo, sucesso, estamos sempre na torcida, esperamos vocês aqui para bater um papo com a gente também. E, contramestre, eu quero aqui publicamente falar da admiração e do respeito que eu tenho pela sua pessoa e pelo trabalho que você desenvolve. Porque o Espaço Salutar, né, é um projeto que precisa ser estudado. É um projeto que enche os olhos e eu vou lá e eu fico maravilhado e eu levo a Sofia e é incrível, Dal. Então, fala um pouquinho pra gente do Espaço Salutar, compartilha com a gente aí. Maravilha. Bom, deixar uma boa noite aqui pro Ney, sensacional, a Fia, Leozinho Bananeira, meu parceiro, meu garoto, que tá voando, né, nessa área aí da luta, e medalhista, e só título, não perde uma. Incrível. E continue. Eu já desejo pra você, Leozinho, sempre mais e mais sucesso, continue firme. Parabéns de você se manter um ótimo atleta, acreditando e sempre levando a sua essência como capoeirista também. Parabéns. Você tem um grande mestre de capoeira e você leva isso à frente, então eu te admiro demais por conta disso e por conta do garoto educado, dedicado, inteligente que você é, além de ser um grande atleta. E lógico, eu sempre falo, tio Lê, que o jovem, a criança, ela vai mais longe quando ela tem incentivo. Então, Leozinho, que você sempre agradeça seu pai e sua mãe, que são incríveis, participativos, corre atrás de incentivo para você, confia na sua pessoa enquanto jovem, porque tem tantos jovens que não têm a visão que você tem, mas você tem esse diferencial que está dentro de você, né, esse foco, esse jovem com objetivo na vida, mas por trás de tudo isso tem uma grande família. Tio Lê, para falar do Salutar, sempre tem uma parte assim emotiva e sentimental, porque é um projeto que eu fundei, né? Eu não vou nem falar que eu fundei, mas assim, uma família fundou um projeto
e que inicialmente não tinha como aspecto um projeto social. Até porque não tinha conhecimento dessa característica de projeto. O conhecimento, então, que eu tinha comigo naquele período era simplesmente, e continua sendo, que era de facilitar o acesso para pessoas, crianças, jovens interessados à educação, ao esporte, à cultura, à arte, à cidadania. E sendo assim, não tendo condições financeiras para pensar de tal maneira, abrir tal local e pagar uma... Aí minha mãe simplesmente chegou para mim e falou assim, olha, tô vendo você aí quieto, parece que tá um pouco triste, tá muito pensativo. Aí eu contei para ela o meu sonho, que esse sonho é o Salutar. E ela falou assim, então abre aqui na garagem. E o Salutar iniciou então dentro de uma garagem, no bairro Novo Mundo. Continua localizado nesse endereço, mas hoje a gente utiliza o espaço da Escola Beth Sarub, que é de frente com esse endereço, que tem um pátio fantástico, tem uma quadra sensacional, tem uma estrutura incrível de banheiro, bebedouro. É uma estrutura fantástica ali no bairro Novo Mundo. E assim, dando mais condições a gente atender mais crianças, mais jovens. E a capoeira, ela é inspiradora de tudo. Então a gente desenvolve assuntos sobre ecologia, sobre humanidades, sobre marketing, sobre idiomas, sobre inclusão, vários assuntos, mas quem puxa tudo isso é a capoeira. Então ela é essa arte potencial e generosa de falar assim, olha, vamos imaginar a capoeira falando, aqui tem espaço para você também. Vem aqui também compartilhar comigo o seu conhecimento para esses que têm interesse. A capoeira é como se fosse ela falando isso. E a gente, então, enquanto, como que eu posso falar? Uma ponte mesmo, né? Uma fonte condutora, a capoeira vem através da gente e a gente, então, desenvolve o trabalho. Tem grandes profissionais junto com a gente, né? A gente tem professora, mestra em História, que é a professora Suelen. Um grande abraço, que ela faz um trabalho... determinante. Então, assim, a função da Suelen é uma função de muita responsabilidade. Ela é presidente, né? O Salutar se tornou uma associação. O Salutar se tornou uma ONG, né? Com todos os títulos necessários. E eu já quero aproveitar aqui, então, desculpa cortar sua fala, para deixar aqui ao vivo um convite para a Suelen. Né? Suelen, esperamos você aqui. Ficaremos muito felizes se aceitar o nosso convite para vir aqui bater um papo com a gente. Maravilha. Não, sério. Tio Lei, é isso. Então, né, ainda continuando falando sobre a sua é presidente da ONG Salutar. E ela é professora, mestra em História e doutoranda em Antropologia, com assuntos de pesquisa à capoeira. E temos uma diretoria fantástica ali, né? Quem faz parte de todo o movimento, de toda essa parte burocrática, é o nosso mestre, é a nossa mestre, tantos outros parceiros, o meu irmão. Na verdade, eu e meu irmão, a gente não está dentro da diretoria, né? E o meu irmão, ele, com muito brilho, vontade, inspirado também na capoeira, inspirado no Salutar, porque sempre fui parceiro desde o começo. O Salutar existe por conta das mãos também do meu irmão, de me ajudar a montar, pintar, dar aula e tudo mais, e outros parceiros, que eu já falo o nome, mas o meu irmão teve essa inspiração e também, hoje, ele abriu mais uma sede do Salutar, do Capoeira Ativa, em Itapetininga, que tá dando super certo, tá lotado, né, as aulas, com trabalho, com método, com didática, com profissionalismo, e eu fico muito contente de saber que o Salutar é esse ambiente que a gente enxerga a capoeira e respeita ela em sua totalidade, mas também ela deixando a gente enxergar colocações profissionais para que o trabalho dê certo. Então, a gente tem todo um cuidado de não... eu tenho refletido sobre um pensamento faz um tempo, Tio Lê, é de não estragar a capoeira. E para isso, é um cuidado, é uma delicadeza, é todo um respeito infinito que não se mede mesmo, né? E aí a gente vai colocando aquilo que a gente acredita como profissionalismo, de diversas áreas, e pelo que eu tenho entendido e sentido, né? Graças a essa luz capoeira, graças a Deus, tá dando muito certo, Salutar. Não, sem sombra de dúvidas, tá dando muito certo. E eu acho incrível isso, Dal. Através da arte capoeira, abrir este leque de possibilidades.
Eu peço licença aqui para contar uma conversa que nós tivemos pessoal, lá anos atrás, quando eu estava falando da capoeira nas escolas, e naquela ocasião você me falou assim, falou, tio Lê, a gente tem que conseguir acenar com um futuro para essa garotada que está vindo. É isso Porque mesmo. eles estão na capoeira e apaixonados pela capoeira, mas eles têm que enxergar que a capoeira vai trazer algo Ótimo. que eles possam seguir. E, Dal, você seguiu com essa ideia. E eu acho incrível, eu acompanho tudo que vocês fazem. Uhum. Porque o salutar é capoeira, mas para quem olha, né, às vezes dentro, conheço o salutar por dentro, mas acompanhando nas redes sociais, a gente percebe que a capoeira é o aspecto de união, é a argamassa, é o que traz, é o que faz ficar. Mas vai muito além da capoeira. Exatamente. A gente percebe uma família, porque nas festas vocês estão juntos. Tem a festa junina, tem as comemorações, a gente vê todo mundo junto. E nas ocasiões que eu tive o prazer de estar lá, inclusive levei a Sofia, vou voltar a levar, dá para perceber que ali existe uma relação afetiva entre os alunos. Perfeito. E aí eu acompanho nas redes sociais e fazem cursos de final de semana, diversos temas, abrindo possibilidades. Temos visto jovens que estão desde pequeno ali no salutar contigo, em viagem com a capoeira no exterior. É França, é Turquia. Isso é muito legal. Sabe? Isso é muito necessário. Nos emociona e nos enche de esperança. Sim, a capoeira, esta arte historicamente marginalizada no Brasil, até pelo contexto do seu surgimento, né, contramestre, e que ainda hoje as pessoas têm muita dificuldade em se profissionalizar na capoeira, seguir na capoeira. E aí nós vemos uma escola, né, um projeto, trazendo essa proposta e dando certo. Olha, parabéns, não tem outra palavra que eu possa dizer. E deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande abraço para mestre Marquinhos, mestra Preta, né? Grandes referências da capoeira, não só em Boituva, em toda a nossa região e fora dela, eu tenho certeza, mestre Chuchu, nosso amigo professor Montanha, e em nome dessas pessoas que eu citei, a todos os integrantes da Capoeira Ativa, mora aqui no nosso coração, um grande abraço para todos vocês. E Dal, deixa eu falar outra impressão que eu tenho quando eu vejo seus alunos e agora indo para a capoeira. Porque eu acho que é algo que chama muita atenção de forma positiva. Você tem essa característica enquanto capoeirista, porque eu compreendo a capoeira como uma arte plural. Então, dentro da capoeira, as pessoas se encontram em diversos aspectos, ou podem se encontrar. Às vezes se encontram em vários deles. Mas a capoeira é uma arte marcial muito eficiente, diga-se de passagem, mas ela é ginástica, ela é floreio, ela é instrumentalização, ela é educação, ela é história, tradição. E a sua, não sei se eu posso chamar assim, a sua equipe, a sua família, né, se destaca muito pela plasticidade do jogo. Isso daí é muito notório. Isso daí, quando olha o salutar, tá lá, a gente vê jogo bonito, jogo solto, saltos, floreios. E nós sabemos que não é simples ensinar isso a uma criança. Tem muita técnica, porque ali está jogando uma capoeira de alto rendimento. Fala pra gente um pouquinho aí, Dal, sobre esse método, se isso é pensado, é planejado, ou se é o seu estilo pessoal que acaba puxando. Falam que os alunos têm as características dos mestres, né? Fala pra gente, porque isso é algo que pessoalmente me encanta. Maravilha, Tio Lê. Tio Lê, obrigado. Olha, nossa, assim, eu fico admirado com a sua capacidade de observação e de trazer isso, de expressar isso. Obrigado, de verdade. Tio Lê, olha, bom, né, eu fui anotando aqui numa folhinha aqui para não me perder, porque você tocou no assunto sobre essa questão,
o que é o Salutar, assim, né? Esse lado profissional, os resultados do Salutar, falou do mestre e tudo mais. Eu queria falar uma parte do Salutar que eu acabo esquecendo porque já é tão em mim e tão já compreendido pelo Salutar em si, toda a galera, que eu acabo esquecendo de falar. Porque assim, o Salutar, ele veio por uma pesquisa que eu fiz. A minha conclusão de curso da educação física me levou a uma não uma conclusão que se totalize e acabe, né? Nunca termina, mas me fez chegar num pensamento sobre a questão da saúde na capoeira. Então eu fiz uma pesquisa sobre saúde, qualidade de vida e filosofia na capoeira, e eu trabalhei com esses temas na minha conclusão de curso. E que quando chegou no aspecto saúde, então saúde apareceu 6 dimensões de saúde e não um olhar resumista daquilo que é saúde, né? Não estar doente é um aspecto de saúde, não. É a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social, a saúde profissional e a saúde espiritual. Eu falei assim, a capoeira é tudo essa parada aí. E aí eu falei assim, é notório a gente olhar para quem não é capoeirista, observar e falar assim, bom, a capoeira realmente é saúde física, porque vem fazendo aqueles movimentos, você vê a galera, tem um aspecto físico de quem treina e tudo mais, beleza. A saúde mental, porque já faz aquela relação de estar num ambiente, um ambiente saudável, então também esse aspecto da saúde mental. Mas então a gente consegue observar coisas assim, é notório. Então saúde física, saúde mental, saúde social, perceber que o ambiente ele é amigável, que ele tem uma integração. Então assim, a gente percebe essa saúde também. A saúde emocional, né? Quantas pessoas escolheram ir para capoeira ou às vezes não foi nem por escolha, mas teve em algum momento descobriu de ir, tinha algum problema emocional, algum aspecto depressivo, e a capoeira é o que curou, né? E a saúde espiritual, porque daí é uma questão individual, como cada um avalia esse aspecto, mas que a capoeira também desenvolve. E uma das barreiras que eu enxerguei, Tio Lê, e eu não olhei como barreira, mas eu sabia que ia ser o maior desafio, a saúde profissional. E é por isso que daí quando você fala assim, que puxa, que a gente, em um determinado momento, a gente conversou sobre isso e eu queria exatamente desenvolver algo para que esse praticante de capoeira, por mais novo que ele seja, que ele consiga enxergar que é possível a capoeira também ser profissão, a capoeira também ser uma fonte de renda, a capoeira também ser ela te conduzir a uma vida profissional, para que a pessoa tenha suas condições. E não é fácil, porque tem todo um contexto histórico que dificulta um professor de capoeira ter uma vida profissional de capoeira financeiramente. Tem um contexto histórico disso, tem um monte de coisa, né? Até hoje se mantém alguns preconceitos, mas assim, a gente não vai nem detalhar, né? Porque você ainda faz, na sua área, você faz isso assim com uma consistência grandiosa. Mas, de qualquer maneira, começamos a trabalhar. Pensei de que maneira que a gente poderia, enquanto Salutar, desenvolver os trabalhos de capoeira para que novos jovens capoeiristas, em tempo adequado, passando por todo um processo de capacitação, tivessem condições de ser remunerados para trabalhar capoeira. E aí a gente começa a caminhar, né? Começa em busca de parceiros, começa a falar com várias pessoas, e o Salutar desenvolveu, sim, um ambiente que quem trabalha capoeira no Salutar é remunerado. Quem trabalha capoeira no Salutar, mesmo que atenda outras instituições, é remunerado. E nesse olhar global da capoeira e plural dela, entender que ela te dá condições financeiras em diversas áreas. Você como pesquisador, né, Suelen como pesquisadora, nesse lado acrobático e de alta performance, igual os meninos hoje, né? Tem dois meninos na Turquia, um menino na França, então Ovelha e Aranha tá na Turquia, trabalhando com shows e espetáculos de capoeira. O Pula Pula tá na França, também trabalhando com shows e espetáculos de capoeira, e eles recebem na moeda de lá, né? E isso eu fico muito contente, e que bom que eles conseguiram também observar por esse lado.
já que também é gosto deles desenvolver a capoeira de alta performance no corpo deles. E daí eu vou chegar naquilo que você perguntou sobre esse trabalho de... O espaço é todo seu, contramestre. Fique à vontade. E aí eu chego nessa parte, tio Lê, sobre se a gente tem um método específico. E a gente tem, sim. Né? Acredito que sim, por conta de eu ter buscado e ter tido privilégios mesmo, assim, de conseguir trabalhar em algumas áreas da educação física que me mostrou ferramentas didáticas e técnicas de como se desenvolver determinados movimentos. E que isso aumenta o condicionamento e melhora toda a plasticidade de um praticante de capoeira também. Então, assim, na ginástica artística foi a maior delas, né? Esse privilégio que eu tive. Mas, tio Lê, tem uma coisa que é essa verdade mesmo, que os alunos praticamente seguem seus professores, seus mestres. E eu lembro um período ainda, quando Cordão de Ouro, né, na Cordão de Ouro, que o mestre Suassuna falava assim, o que você tem de um movimento em você, que é aquilo que, nossa, eu sou destaque, aquela coisa. Porque o capoeirista, ele tem algum movimento que é a carta da manga dele, né? Vai ter isso, né? Mas, bom, aí é mestre Suassuna falando, né, meu amigo? Então ali já é outro nível já de mentalidade, nossa, e aquilo, né, eu molecão ainda, né? Jovem ali, aquilo começava a entrar na minha mente, eu falei assim, puxa, o que é que... E eu sempre gostei de acrobacia. Eu entrei por ser uma criança arteira e que eu via a galera pulando, sem saber que aquilo era capoeira, e eu não fui essa pessoa com facilidade de aprendizado. Então, assim, eu aprendi meio que na força, na marra, no treinamento, caindo, se quebrando, levantando, insistindo. E depois eu tenho o privilégio, por conta da educação física, de fazer um estágio na ginástica artística. E esse período na ginástica me colocou junto de um professor fantástico, que é o Rodrigo Caron, que hoje ele mora na Europa, não lembro o país, mas ele é técnico de ginástica lá. Ele é técnico a nível, não sei qual grau que ele é, que é um dos máximos que tem, que ele arbitra hoje Jogos Olímpicos, até assim, ele é o cara. E trabalhar com ele, estagiar com ele, foi uma das coisas assim que, como é que eu avalio isso? É um presentão que eu recebi, né? Enquanto um iniciante ali na educação física, né? E com certeza, sim, essas técnicas de uma forma dinâmica, de uma forma até descontraída, eu aplico nas minhas aulas de capoeira. Temos, sim, hoje, enquanto Salutar, os nossos métodos que a gente segue, o começo, meio e fim de uma aula, que é passado para esses novos profissionais de capoeira. Então, a gente tem todo um material que a gente desenvolveu e aplica. E continua aplicando, né? Esse ano, a gente desenvolveu a terceira edição do Intensivão do Salutar. O Intensivão, ele começou com esse propósito de levar diversas áreas do ensino e de forma intensificada para que, então, esses novos capoeiristas tivessem essa oportunidade para acessar isso. E esses capoeiristas recebendo isso de forma gratuita. E a gente conseguiu, né? A gente conseguiu recursos de parceiros que pagou os profissionais, né, em suas áreas de conhecimento para aplicar para esses alunos. E aí, uma das áreas que entra é a performance na capoeira, é a musicalidade e fundamentos na capoeira, os assuntos de história, né, de maneira aprofundada na capoeira. Vem a parte profissional com marketing e educação financeira na capoeira. Então, a inclusão na capoeira, é muita coisa. Expressões corporais, muita coisa, assim. E a gente conseguiu, essa terceira edição foi uma terceira edição bem ampliada. Eu vou até fazer uma comparação, tio Lê. A gente começou a primeira edição do Intensivão de Salutar, quando o Salutar ainda era na garagem. Tinha somente um profissional, que era eu, e a gente fez 10 horas de aula. Né? A gente dividiu metade um dia, metade no outro dia. E a matéria que eu aplico é sobre alta performance e educação na capoeira. Então, os aspectos didáticos e pedagógicos da capoeira, a alta performance na capoeira. Vem a condição atlética do praticante. Então, são os assuntos que eu trabalho. Então, beleza, esse foi o primeiro intensivão. Foi em 2021 ou 2022. E aí, nos próximos anos, veio o intensivão de uma forma ampliada. O segundo, a gente trabalhou... Eu fiz em um final de semana, o primeiro. O segundo, a gente trabalhou em um mês, todos os finais de semana, com um número de mais uns 5 profissionais. E o primeiro que eu fiz tinha 7 alunos. O segundo que a gente fez já tinha 40.
com mais 5 profissionais. O primeiro tinha dado 10 horas, o segundo já tinha dado 40 horas. Esse terceiro, que foi desse ano, aumentou para quase 10 profissionais. E número de horas eu não calculei. E o número de profissionais, de alunos também estourou. Foram praticamente todos os alunos do Salutar e da região, porque a gente abre também para outras escolas de capoeira, para capoeira ativa que tem em outras cidades. O mestre Chuchu aplicou um intensivão, né, sobre os fundamentos das graduações na capoeira, da parte teórica, a parte prática. Assim, olha... Então, até... Tem um fator que é um tanto que dinâmico, Tchuli, de acontecer. E conforme vai acontecendo, a gente vê que é potencial para que se mantenha. E aí a gente vai colocando cada vez mais pontos profissionais para trabalhar com aquele programa que a gente propôs. Né? Começou de um jeito pequenininho. E que já chegou num jeito um tanto mais estendido. E que pode continuar se estendendo. E que pode aumentar cada vez mais. Tudo sempre pode, né? Sempre pode. Mas... eu vou tentar voltar aqui porque a minha mente ela vai de meio... Tá incrível, tá? Eu tô aqui e eu digo, gente, olha, eu conheço o projeto, eu conheço o Espaço Salutar, eu conheço o trabalho do Contramestre Dal e eu tô aqui boquiaberto com a visão Contramestre, com o profissionalismo, com o comprometimento em oferecer algo positivo para quem chega. Porque a capoeira traz isso, né? Às vezes o capoeirista ele se apaixona pelo jogo, que é normal. Exatamente. É o que faz chegar e é o que faz ficar. Só que tá ali, eu vou treinar, e eu treino, e não vai abrindo outras perspectivas. Ou seja, em algum momento, as necessidades da vida pessoal vão se tornar um problema e ele terá que fazer uma escolha. Perfeito. Né? E às vezes não é nem uma escolha. Não vai ter escolha. Porque vai chegar a necessidade. É isso mesmo. E aí a capoeira vai deixar de ser um projeto de vida, vai continuar sendo uma paixão, mas enquanto hobby. Porque ele não vai ver perspectiva de seguir profissionalmente nessa área. E o que vocês fazem é incrível, porque traz isso. E ouvindo você detalhar aí esse projeto, gente, que coisa incrível. Nasce lá com um TCC, uma preocupação, um olhar, eu posso até dizer uma sensibilidade com o ser humano em compreender que não é, vamos, chegou, aqui é a capoeira, vai, entra, treina. É aquele olhar, pô, como que tá a sua vida? Quais são os seus sonhos? Isso aí, quais são suas possibilidades? Compreender cada aluno na sua individualidade, na sua singularidade. Isso é ser humano e isso é possibilitar, principalmente as crianças e os adolescentes, a trazer a capoeira dentro do seu projeto de humanização. Perfeito. Né? Crescer pessoas mais empáticas, mais solidárias, mais saudáveis. Olha, eu nem sabia que existia tantas formas de saúde desse jeito. Pois que coisa incrível. Por isso que vem o nome Salutar. Né? E eu costumo dizer, e enquanto você fala, eu estou pensando, porque toda a minha trajetória profissional, Dal, veio do conselho de um mestre de capoeira. Eu adorava a capoeira, queria treinar o tempo todo e seguia um outro sistema, mas era capoeira. E fui para Curitiba estudar engenharia agronômica e não me encontrei na engenharia agronômica. E ali naquela dúvida, o que será que eu vou fazer? Um mestre de capoeira, o mestre Candeeiro de Curitiba, olhou para mim e falou, era Sorocaba meu apelido, ele olhou para mim e falou, Sorocaba, quem é que vai contar a nossa história? Foi em uma noite. Dali em diante eu segui toda a minha trajetória profissional. Então, de certa forma, eu vivo do que a capoeira me deu. Perfeito. E isso é maravilhoso, ver que vocês proporcionam. Não à toa, né, Dal? Se tornou um ponto de cultura, né? Um ponto de cultura. Reconhecido. Isso. Fala pra gente, fala pra quem está nos ouvindo ali. Muito legal. Tchuli, eu vou falando de uma forma um tanto que transversal, né? Eu tô aqui, depois já atravessei, já fui para lá, mas assim, eu queria, você tocou em alguns pontos ali que eu queria também expressar, Tchuli, que é sobre essa coisa do mestre e os alunos vão seguindo e tudo mais, e você já deixou um abraço para o mestre Marquinhos e mestra Preta, e eu quero te falar memórias minhas, quando criança,
aluno do mestre, aluno da mestra preta. E olha que interessante a observação que eu faço. Bom, eu acho interessante, né? Porque eu falo assim, puxa vida, como é que ele sempre foi assim? O mestre Marquinhos sempre teve excelentes capoeiristas nessa condição estética, atlética, acrobática. A galera dele, tipo, era impecável. E não era um. Era A característica do grupo. Nossa, mas era praticamente todos. De homens a mulheres, assim, em geral, criançada. Então imagina que eu entro naquele universo e aquela coisa acontecendo. E aquela acrobacia, aquela coisa, aqueles movimentos bem alongados, aquela flexibilidade. É isso, foi nesse contexto que eu entrei. Então, assim, e todas as gerações que o mestre teve, a galera sempre foi muito boa de capoeira. Mas muito boa, extremamente boa mesmo, né? De jogar muita capoeira, de tocar muito bem, de cantar muito bem, assim, em todos os contextos. Então, a gente tá falando sobre, né, o meu trabalho, o trabalho de Salutar, mas assim, é uma semente plantada do mestre há muito tempo lá atrás e que em gerações dos frutos, cada momento, cada geração que o fruto apareceu, sempre foi um grande resultado que o mestre teve. Em outras gerações passadas, ele teve sempre um resultado fantástico. Passa mais uma geração, ele tem um resultado fantástico. Passa outra geração e tem essa geração que é essa que eu faço parte. E aí eu me sinto muito contente, né, de ter o meu mestre como meu mestre, dele ser minha referência, porque dessa forma eu olho para os meus e eu falo assim, essa galera é boa de capoeira mesmo. Eu fico admirado com os meus alunos também. Eu tenho uma admiração, um respeito, e não é de um dizer para meramente motivá-los. É de uma verdade mesmo, eles são bons. E eu sempre falo ainda, eu falo para você que você é bom, mas coloca o pé no chão. Porque a capoeira ela não se acaba aqui, não. É sempre um novo começo, né? Mas é isso, eu queria trazer essas memórias, porque assim, para mim sempre foi marcante todas as turmas que o mestre teve, de eu conseguir voltar tempos atrás, lembrar desse pessoal jogando uma capoeira de alto nível e de eu ser parte, né, desse movimento, né? E hoje desenvolver um trabalho de capoeira e ver nos meus alunos também eles se desenvolvendo a ponto de ter um resultado, de que quando surge uma oportunidade, eles têm condições, têm preparo para abraçar essa oportunidade. Que foi o caso, né, dos meninos que viajaram para fora, quando a gente está falando nesse contexto desse aspecto corporal mesmo, atlético, alta performance. Mas tem um outro aspecto, Tio Lê, que é aquilo que a gente mais trabalha hoje e muito você trouxe com muita beleza na fala, que é também esse lado do dia a dia, da aula mesmo. Então, por exemplo, tem esse olhar do movimento em si da capoeira. Naturalmente isso ocorre, essa estética, essa beleza, mas tem todo um outro cuidado, que é o profissionalismo mesmo enquanto trabalho didática de aula. Então, esses meninos que viajaram, eles eram aula também. E no período que eles eram aula, eles foram muito bem. Temos novos hoje, temos novos capoeiristas dando aula. E que eles têm eles entenderam toda essa dinâmica de aula, pedagogia, de ensino, entenderam e são excelentes profissionais. Então, assim, a nossa equipe de profissionais mesmo, no dia a dia dando aula, para mim é de brilhar os olhos, de assistir. Eu falo assim, puxa vida, mas que professora fantástica. Quando eu falo assim, mas que professor, hein? Que professor, sabe? Eu me sinto assim, né? E você tocou nesse assunto dos sonhos. E realmente, né? A gente pisa na capoeira, pronto, já começa a vir a gente mergulha em sonhos. A gente pisou na capoeira, mergulhamos em sonhos. E vai em um mar que a gente nada, curte as ondas e chega um momento que a gente se preocupa se vai chegar algum sonho. Aqueles que chegaram, a gente já tá, beleza, muito, muito feliz de ter chegado, mas é sempre um mar muito desconhecido, né? É um mar desconhecido. Mas eu sempre trouxe para eles um ensinamento que o mestre Marquinhos me trouxe, que é o caderninho dos sonhos. Escreva seu sonho enquanto capoeirista. Faça também seus sonhos também como pessoa, né? No aspecto pessoal, o que você tem de desejos e vontade. Mas como capoeirista também faça. E naquilo que for necessário a minha contribuição, então me fale. Vamos ver como que a gente consegue desenvolver, né? Apresente pra gente, né? Enquanto Salutar, enquanto capoeirativo, enquanto mestre, enquanto DAO, enquanto toda a galera.
E a minha galerinha é caprichosa nesse caderno dos sonhos, viu? Eles vão longe. Que legal. Acho que é isso, Tchuli. Que legal, contramestre. Legal demais. Emocionante te ouvir falar. E mais emocionante ainda porque eu conheço o trabalho, né? Eu conheço essa galerinha. Eu sei que os olhos brilham. São de bons. todos, né? E eu quero aqui, ó, bastante gente acompanhando o contramestre. mesmo? Olha só. Vitor Gabriel dizendo simbora, jorrô. Olha só quem está aqui também. Caio Negro da Afroleitura. Grande abraço, Caio. Mestre Trovoada mandando Nossa, boa noite é uma honra. aqui. Mestre Jeová diz... Uma honra, mestre. Boa noite, professor Leandro. Boa noite, professor Dal. Vai pra cima, Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, mestre Jeová, mestre Trovoada. Contramestre Magrão também aqui nos acompanhando. Grande abraço, contramestre. Olha lá, contramestre Silvio. Ei, Aqui dizendo cara, isso aí é muitos bons pensamentos sobre a capoeira, né? Muito bacana, galera aí. Tchuli, vou deixar um abraço para todos os mestres. Obrigado pela honra de vocês estarem acompanhando aqui, né? Tô sendo privilegiado pelo Tchuli. E vou deixar um abraço aqui pro Silvião, que tem esse trabalho. É o melhor trabalho de capoeira. Olha, eu vou falar com... Não sei se eu vou arriscar a minha imagem aqui, mas, Silvio, o seu trabalho de capoeira é um dos mais incríveis que existe na região. Parabéns pelo que você desenvolve aqui em Iperó. Iperó é honrado de um grande profissional igual você trabalhando na capoeira e que cresça cada vez mais. Que bom da gente ter essa conexão, essa amizade. Conte comigo sempre. O seu trabalho é inspirador, seus alunos são inspiradores, as famílias que acompanham e confiam no seu trabalho, que fantástico. E se as famílias são assim, é por conta da sua pessoa, do seu profissionalismo. Parabéns, viu? E eu quero aproveitar aqui e em nome dos mestres que estão nos acompanhando, dos contramestres, eu quero deixar aqui um grande abraço, a minha admiração e o meu respeito a todos os mestres de capoeira. Esses que são os verdadeiros guardiões do saber ancestral, e se as novas gerações estão aqui, é porque os senhores vieram antes, Exatamente. As senhoras vieram antes, estão compartilhando conosco. E falando em mestre, né, contramestre, um passarinho me soprou aqui que logo, logo vai aparecer outra corda nessa cinta aí, né? Um passarinho me soprou, cantou aqui no meu ouvido, e eu achei lindo, né, o que você falou a respeito do mestre Marquinhos, porque olha a cosmovisão africana viva na cultura afro-brasileira aí. O aspecto da linhagem de parentesco enquanto pertencimento a um grupo, enquanto liberdade individual, né? Você falou, olha, eu entrei na academia do mestre Marquinhos e me encantei com o nível, com a organização, e já passou. Então, mestre Marquinhos está vendo a terceira geração acontecendo. Porque tem você, tem os seus alunos que estão dando aula. É isso mesmo. Para alunos. Já são 3 gerações. E isso só me atenta para a responsabilidade de ser um mestre. E daí vem a minha profunda admiração por esta figura que é o mestre de capoeira, que para mim é um ser humano ímpar. O mestre de capoeira é um ser humano que, dentro do Brasil, tinha que ser mais reverenciado. Perfeito. Porque até nos filmes que cultuamos no Brasil, quando fala-se de um mestre de uma arte marcial oriental, né, vem com uma aura de respeito que o mestre de capoeira tem que ter dentro da nossa cultura, dentro do nosso país. Então, todo o meu respeito e a responsabilidade. Porque eu sou um professor de escola, de história, né? E dentro da escola, o professor é uma grande referência. Mas, contramestre, você também é professor, né, dentro de escolas, dentro de academia, mas você sabe que no espaço de capoeira é diferente. A criança, o adolescente, vai ali pelo seu encantamento pessoal com as próprias pernas. E ali dentro, o mestre de capoeira, o professor de capoeira, o contramestre de capoeira, torna-se uma referência muito importante.
não só de jogo da arte, mas uma referência de ser humano, de valores humanos. E a marca que isso fica é muito poderosa, né? Na maior parte das vezes, de forma positiva, para o bem. Mas se o trabalho não é bem feito, também pode ser uma marca negativa em uma criança, né, contramestre? Isso mesmo. Tchulê, eu já ouvi do mestre invertebrado e eu concordo com ele e sempre que possível eu tento resgatar na minha memória quando ele falou sobre o quanto que ele se preocupa, o quanto que ele tem cuidado de falar de capoeira, de expressar a capoeira pela riqueza, pela infinitude e por tudo que a capoeira é mesmo, né? Então, e nessa sua fala, tio Lê, de trazer pra gente de que o quanto que a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade de lidar com o ambiente de aula, com a capoeira em si e com essas novas pessoas, né, que vêm procurando a capoeira. E eu tenho pensado, tio Lê, foi num evento do Grupo Cerrado também, do Mestre Vertebrado, foi o Contramestre Xerec me convidou e o professor Japa me convidaram para ministrar uma aula em São Manuel, na cidade deles, e teve algumas perguntas sobre isso, né? Os alunos foram perguntando para os mestres e surgiu aquela pergunta, o que é ser mestre de capoeira? E foi fantástico. Eu fico, né, ali, então a pergunta foi para os mestres. Então, o mestre Vertebrado trouxe uma fala muito aprofundada da vida dele enquanto capoeirista e mestre de capoeira e o trabalho que ele desenvolve. Mestre Marquinhos também fez a fala dele, que praticamente fechou todo aquele assunto. E eu pedi um momento ali para uma fala, de uma reflexão que eu já vinha fazendo. Mesmo enquanto contramestre de capoeira, eu não sou mestre de capoeira, por enquanto. Mas que eu entendo que a função do mestre de capoeira, assim como do praticante, mesmo que esteja iniciando a capoeira, só que para quem está iniciando, é um momento de maturidade. Uma pessoa que já tem mais tempo de capoeira, a nível de professor, contramestre, mestre de capoeira, é outro nível de maturidade. Mas que mesmo existindo essa escala de tempo, esse espaço gigantesco de tempo, uma coisa tem que ficar claro do começo e até o fim, que é o quê? Enquanto praticante de capoeira, enquanto mestre de capoeira, o nosso trabalho é não estragar a capoeira. Maravilhoso. Pronto. Só isso. Feito isso, já fez o dever enquanto praticante, enquanto mestre, enquanto aluno, enquanto o que for. Não estragar a capoeira, porque a capoeira ela é perfeita. E isso começa a me trazer outras reflexões em cima disso, né? Que é aquela reflexão assim, tio Lê, é que quando, em algum momento, quando o ego quer falar um pouquinho mais forte, ele quer falar assim, ó, eu tô fazendo isso porque é pra melhorar a capoeira, que isso aqui é pra valorizar a capoeira. E a partir desse pensamento que eu pude refletir, que veio de algumas buscas, eu falei assim, o quanto que isso me coloca com os pés no chão e descalço ainda, respeitando onde eu tô pisando, que é aquele pensamento de que quando eu dou aula, não é a minha aula que tá melhorando a capoeira. Aquilo tá me melhorando enquanto pessoa. Quando a gente tá aqui sentado para falar de capoeira, embora tenha tem toda uma força gigantesca de expandir os assuntos de capoeira, mas o que tá melhorando aqui agora, de fato, é nós dois. Nosso amigo permitindo, né, abrindo esse espaço, honrando a gente enquanto praticantes da capoeira, e ampliando, né, com esse canal para que cheguem outras pessoas, mas está melhorando nós enquanto seres, enquanto brasileiro, enquanto aquele que acredita nesse movimento cultural tão forte, tão genuíno, e que tanto sim merece cada vez mais cuidado, mais sensibilidade, mas que toda vez que a gente fizer algo, o que está melhorando mesmo de fato é nós, né? Porque a capoeira ela já é perfeita. Exatamente, contramestre. Que bonita. que reflexão profunda. Olha, muito legal. Legal demais. E olha só, mais pessoas chegando aqui. Acho que essa pessoa aqui você não conhece muito bem,
A mestra Preta está dizendo coisa linda, Jorrô, grande abraço. Mestra Preta, e olha só, quem está acompanhando aqui a nossa live, o prefeito Leonardo Folim. Olha! Ele está aqui ao vivo acompanhando, mandando um abraço. E o que me remete a um outro assunto que eu queria trazer aqui. Quem está acompanhando, que não conhece ou não saiba deste fato, o contramestre Dal se elegeu vereador de Boituva. É isso mesmo. Né? Acredito eu que em grande parte por conta do reconhecimento social desse trabalho que você executa, contramestre. Sim. E rapidamente, está no início do mandato, mas como está sendo essa experiência? Maravilha. Tchuli, obrigado, viu, sempre, né? O seu olhar, sua observação, para mim, é de muita admiração. Prefeito de Peró, meu abraço aqui pro senhor. Só elogios, né, a respeito da sua administração, o cuidado com a cidade e o quanto que você gera de oportunidade para todos os moradores de Peró. Deixo aqui o meu abraço enquanto boituvense, enquanto amigo aqui da cidade de Peró, e que continue dando essa força, esse apoio verdadeiro mesmo, de ver o quanto que o trabalho de capoeira daqui de Peró é um trabalho de muito profissionalismo. Então, tá de parabéns olhar o trabalho do Silvio, olhar também as outras modalidades esportivas, mas assim como o nosso assunto aqui é capoeira, deixo aqui meus parabéns para o senhor, porque quem ganha de fato é a população, é a comunidade daqueles que optam pela capoeira, sendo essa potencializadora de mais cidadania. Mas, Tchuli, falando sobre essa minha experiência como vereador, tem todo um lado daquilo que eu não sei explicar também, e tem aquilo que eu consigo explicar que talvez ainda tenha algumas... não chega numa totalidade dessa resposta. Mas o que eu não consigo explicar é porque lá atrás eu não tracei esse objetivo. Lá atrás, quando eu iniciei a capoeira, quando eu comecei a faculdade, eu não tracei ter essa oportunidade de ser vereador da cidade. Mas, sim, eu a partir daquilo que eu aprendi do meu mestre e de outras buscas também a respeitar e autovalorizar aquilo que eu faço, por conta disso eu acredito que sim, né? A população, aqueles que votaram em mim, acreditando que o trabalho que a gente faz é um trabalho de respeito, um trabalho de responsabilidade, e sendo assim eu acredito que tive esse resultado, né, de estar hoje como vereador da cidade de Boituva. E eu tenho sim um olhar que o contexto político ele é para ajudar, para apoiar, para favorecer aqueles que não têm condições maiores de buscas, de acesso, né? Então, quando não político, mas talvez já existia algum contexto político, mas sendo agora diretamente político, não deixa de ser a minha vontade de pensar no bem comum. Antes, quando não vereador, sempre foi esse pensamento, é o bem comum. Como praticante de capoeira, como professor de educação física, como cidadão. E agora, estando como vereador, continua da mesma maneira. De uma forma direta, e de uma forma muito... exigindo mais ainda do meu dia a dia, da minha rotina, mas que para mim está fazendo sentido, enquanto vereador, pensar em meios de políticas públicas com a capoeira e também, além dela, de como a gente melhorar o acesso para aqueles que necessitam e precisam, e a gente sabe onde estão eles, e que quando a gente vai e leva, aquilo é recebido com gosto e gera um resultado extraordinário, que é o resultado de transformação humana. De uma forma direta agora, né? Eu sei que eu levo a minha fala para muitas áreas, mas eu vejo todos os dias criança com os olhos brilhando, como se fosse em silêncio, como se fosse um pedido assim, ó, me dê uma oportunidade. Aquela criança, ela não fala nada. Com os olhos dela, ela fala, me dê uma oportunidade. E o Salutar, desde quando foi fundado até
a gente ainda nem imagina até onde vai chegar o Salutar, é para que continue sendo assim. Eu consigo te olhar e te ver, de fato. Então o Salutar é como se fosse, se a gente pudesse, vamos levar aqui por um lado meio simbólico, se o Salutar fosse um ser, é aquele ser que consegue olhar nos olhos da criança e falar assim, eu te vejo, e de gerar essa oportunidade. Então, enquanto político, a minha função é eu me manter com esse sentimento de conseguir olhar nos olhos das pessoas e falar assim, eu te vejo. E como a política exige um movimento com outros poderes, eu trabalho em mim, faço as minhas buscas, de que durante esse processo parceiros também se aproximem, também vou em busca de parceiros que também têm esse olhar. Até o momento está dando certo. Tenho parceiros comigo nesse aspecto político, tenho parceiros em outros aspectos que têm todo esse olhar humano e que é aquilo que faz sentido para a vida. E a sociedade reconhece esse olhar, contramestre. Reconhece, e em breve o Salutar terá sua sede, né? Esse ponto de cultura. Esse ponto de cultura, reconhecido pelo Ministério. Exatamente, que é um mesmo. Orgulho para o município, sem sombras de dúvidas. E, contramestre, olha, tempo voa, gente. Eu nem ótimo. percebi passar esse bate-papo empolgante que nos enche, aquece o coração ouvir, contramestre, de verdade mesmo. Porque nós nos deparamos no nosso dia a dia, convivendo com o universo da capoeiragem. Eu tenho hoje a alegria de circular por muitas escolas, conheço muitos mestres, muitos capoeiristas, e ouvir a sua fala nos traz esperança. Nos traz esperança, né, de que as coisas vão melhorar, que elas podem melhorar, que elas merecem melhorar. Que essas pessoas merecem ter um espaço para desenvolver ali o seu trabalho com dignidade, com acolhimento. Então, eu vou aqui para os finalmente desse bate-papo. Agradeço. Vou sair daqui com muita reflexão, muita coisa pensando. Maravilhoso. Contramestre. Todas as secretarias que trabalham em conjunto para fazer de Peró uma cidade ótima e que atenda o cidadão com aquilo que ele merece. Parabéns para vocês, parabéns pela rádio. Obrigado, Fabinho. Obrigado, tio Lê, pela grande pessoa, pelo grande amigo. Admiro esse cara em vários sentidos, como amigo, como profissional, como pesquisador, um grande historiador. Faz um trabalho para a capoeira que realmente é de muita luz. E assim como a gente refletiu, é como se fosse um crescimento para nós mesmos, né, tio Lê? No caso dele, ele consegue reconhecer o quanto que a capoeira trabalha dentro dele mesmo, né? Mas eu quero deixar, na verdade, um abraço especial para meu mestre Marquinhos, a minha mestra Preta, que eu tô sentado aqui graças àquilo que vocês sempre fizeram, né? Quando eu ainda pequeno na capoeira, continuo fazendo até hoje, que é acreditando em mim. Então, obrigado por acreditar em mim e que a gente, enquanto agora também eu podendo desenvolver um trabalho que eu honre toda a boa vontade daquilo que vocês sempre aplicaram na capoeira, enquanto pessoas, enquanto família. E o Salutar está no Novo Mundo, no bairro Novo Mundo, na cidade de Boituva, um bairro fantástico, um dos lugares das pessoas mais talentosas. Outros lugares vão ficar agora com ciúme de mim, né? Mas bairro Novo Mundo, para mim, eu tenho como um carinho muito grande porque eu faço parte desse bairro, cresci nesse bairro, foi aí que eu iniciei esse projeto foi aí que eu iniciei enquanto praticante de capoeira criança e hoje eu desenvolvo os trabalhos de capoeira. Então, o Salutar está no Novo Mundo, na Escola Beth Sarubi, que eu vou deixar meu agradecimento também à Escola Beth Sarubi e à diretora Silvia, de receber tão bem, mas de uma forma entregue. Não tem... ela não mede esforços para atender o Salutar. Obrigado, diretora Silvia. Obrigado à Secretaria de Educação de fazer essa parceria com o Projeto Salutar. Obrigado, prefeito Edson Marcusso, de ser um grande parceiro e incentivador do Projeto Salutar. Obrigado às crianças, obrigado às famílias,
as mães, os pais, os parentes. Obrigado, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Estúdio Integravita. Só tenho que agradecer. Obrigado, galera do Instagram que tá acompanhando a gente aqui, tio Lê. Né? Depois do Facebook, do Instagram. Coisa linda. Gente, eu vou deixar uma frase para encerrar, que é uma frase que tanto vem comigo. Tem duas frases. A primeira dela é a do que virou a marca do Salutar, mas essa frase é de um grande autor, que é o Cortella, onde ele fala que afeto e conhecimento, se você guarda, você perde. Afeto e conhecimento, se você guarda, você perde. Não limite a sua vontade de querer entregar conhecimento, afetividade, respeito, amor. E a outra frase é que quem transforma um coração, transforma o mundo. Quem transforma um coração, transforma o mundo. É de um grande autor que eu sigo ele e vejo que faz muito sentido, porque na minha vida faz e eu vejo que vem fazendo na de outras pessoas também. Muito obrigado, tio Lê. Contramestre, muito obrigado. Saímos todos melhores daqui hoje. Saímos todos melhores. E eu quero deixar aqui boa noite a todos, a todas que nos acompanharam. Semana que vem, na outra, temos mais um episódio, novamente com um convidado muito especial, Contramestre Dal. Muito obrigado. Eu não posso terminar sem deixar aqui um beijo para minha filhotinha Sofia. Filhotinha, beijo, te amo, a minha esposa Dick, sempre... Fala pro pai te levar na capoeira. Vou levar. E um beijo a todos, uma boa noite a todos e todas, e até o próximo Gink Saberes aqui na Rádio Web Hipercidade de Iperó. Grande abraço! Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê. Jorrou! Jorrou!